Nós estamos com uma série de mensagens milagre de Jesus, e hoje vamos falar a respeito do milagre número 22, o 22º milagre que Jesus realizou. Diga glória a Deus. O tema é a cura de um surdo e um gago de Decápolis. Antes de fazer a leitura oficial, que está em Marcos, capítulo 7, do versículo 31 ao 37, Marcos, capítulo 7, do versículo 31 ao 37. Irmãos, antes de fazer a introdução da mensagem de hoje, eu quero falar um pouco mais a respeito de milagres, mas eu preciso falar a respeito de um assunto que eu já falei aqui, eu quero falar de novo. Por que o que eu já falei eu quero falar de novo? Porque eu preciso me preocupar comigo, mas eu preciso me preocupar com vocês também. Diga glória a Deus. O pessoal da mídia aí vai me ajudando aí, porque eu estou ficando velho, tá bom? Se vocês localizarem um texto que diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros para que sejais curados. Se vocês acharem, jogo aqui no telão para o povo ver. Tiago, eu só não lembro qual se é o 4 ou 3. É o verso 5? Capítulo 5? Se vocês localizarem, coloca aqui, ó. Tiago é capítulo 4 ou é capítulo 5. Irmãos, não sou eu que estou dizendo. É a Bíblia que diz: confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sejais o quê? Pronto, aqui. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros, para que sareis, ou seja, para que sejam curados. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Veja um outro texto, qualquer um que vocês acharem, aonde Jesus acaba de curar alguém, em vez dele falar assim: você está curado, ele fala assim: os seus pecados estão perdoados. São vários, qualquer um que vocês acharem aí vai me ajudar. João 8. Vai em paz e não peques mais. Pronto. João 8, a cura da mulher do fluxo de sangue. Vai em paz e não peques mais, né? Tem um outro texto, se o senhor lembrar também me ajude, ou qualquer um aqui, que diz assim: os teus pecados estão perdoados. É um texto que fala assim, no final Jesus fala assim com a pessoa que recebeu a cura: não pratique mais para que não te aconteça algo pior. Amém. Para que não te suceda coisa pior. Muito bem. Essas mensagens, com essas informações, elas já foram pregadas aqui dia de quarta-feira. Nós já pregamos essas mensagens aqui. Mas como são muitas mensagens, eu não consigo lembrar o endereço de todas. Mas por que eu estou tocando novamente nesse assunto? Porque hoje eu assisti uma mensagem do pastor Hernani, né? Hernani Santos, que fala exatamente a respeito desse conjunto de situações. E, novamente, o pastor Hernani, ele faz uma correlação das enfermidades com a mágoa, com a desobediência, com a falta do perdão e com o pecado não confessado. Tudo isso são assuntos que eu já preguei aqui, que eu já ensinei aqui. Mas o que me chamou a atenção é que ele fala na pregação dele assim: pode procurar na internet
que saiu uma matéria no Fantástico que mágoa causa câncer e diversas outras doenças. Não sei se o pessoal das mídias consegue localizar essa matéria do Fantástico para colocar aí, mas aí se colocar, João, vai ter que distorcer, senão o YouTube derruba, viu? Por causa dos direitos autorais. Então, eu fui tentar pesquisar ali, eu não achei a matéria do Fantástico no YouTube, mas eu achei diversas outras matérias que dizem que mágoa, que ressentimento, que ódio, que rancor, guardado no coração, causa doenças psicossomáticas, ou causa infarto, ou causa câncer. Obviamente, quando eu preguei aqui, eu não fui irresponsável de dizer que todas as doenças são mágoa e ódio, porque existem as doenças chamadas de doenças naturais, né? As doenças orgânicas. E o pastor Hernani, eu estava prestando atenção na mensagem hoje, ele também não associa que todas as doenças são por conta de ódio e de mágoa. Amém? Eu tinha uma dúvida a respeito da morte de Eliseu. Eliseu, cheio do Espírito Santo, curou muita gente, fez muitos sinais, muitos milagres, né? Ressuscitou pessoas, até depois de morto, Eliseu ressuscitou pessoas, mas Eliseu morreu, e a Bíblia diz que Eliseu morreu com enfermidade. Só que o pastor Hernani hoje ele falou algo interessante, que eu ainda não estudei a respeito disso, mas eu pretendo estudar, né? Mas se vocês souberem, vocês confirmam, tá bom? Ele faz uma afirmação que o profeta Eliseu morreu com 80 anos. Aí ele fala assim, se ele morreu com 80 anos, ele morreu no tempo, porque a Bíblia diz que o tempo do homem é 70 anos. Alguns vão morrer com 70, outros vão morrer com 80, outros vão morrer com 90, mas acima de 70, você já está dentro da promessa de Deus. Viver sobre a terra 70 anos. Depois disso, alguns vão chegar a 80, a 90, porque tem um vigor físico maior, não é o que está escrito? Porém, ainda a Bíblia ainda diz assim, existem alguns casos que vai ter fadiga, doença e cansaço, por conta da idade, não é? Claro que nem todo mundo que tem 70 anos, 80 anos, tem cansaço, fadiga e enfermidade. Tem gente que tem 80 anos, aí está com a saúde perfeita. Tem um moço que malha lá na mesma academia que eu, que tem 67 anos, que se botar eu e ele, parece que eu sou mais velha do que ele, e eu só tenho 48. Quando eu ouvi ele comentando ontem com o irmão da Assembleia de Deus, que ele tem 67 anos, eu disse, puxa, louvado seja Deus. Então, algumas pessoas vão chegar a 70, 80, 90, mas se realmente Eliseu morreu com 80 anos, ele morreu dentro do prazo. Amém? Então, Eliseu não coloca no pacote. Bispo, onde é que o senhor quer chegar com tudo isso? Irmãos, eu não acredito em coincidências. Eu não acredito em coincidências. Eu acredito na vontade e nos sinais de Deus. E se eu já preguei a respeito desses temas aqui na igreja, e hoje eu recebo uma pregação falando a respeito desse tema novamente, é porque Deus quer falar com a sua igreja mais uma vez dentro desses casos, dentro dessas situações. Então a minha introdução hoje é dando um conselho para mim e dando um conselho para vocês. Sejam obedientes à voz de Deus. Não desobedeçam à voz de Deus. A Bíblia diz, com Deus não
se brinca. O próprio Deus diz assim: eu sou Deus, e eu não me permito ser escarnecido. Aqui, guardar rancor faz mal e pode até causar doenças. Veja dicas para perdoar e seguir em frente. Uma matéria aí da Jovem Pan News. Cuidado para não derrubar aí por causa dos direitos autorais, viu? Então, irmãos, o que é que eu quero nesta noite, direcionado por Deus? Fazer com que vocês reflitam, porque eu passei o dia pensando a respeito disso. Eu passei o dia pensando a respeito disso e perguntando para Deus: Deus, tem mais alguém que eu preciso perdoar? Tem mais alguém? Porque eu já pedi perdão a tanta gente, Deus já me obrigou a pedir perdão a tanta gente, irmãos. E eu vou ser sincero com vocês, se tem um negócio que eu não tenho dificuldade, é em pedir perdão. Por quê? Primeiro, porque o perdão é bíblico. Diga glória a Deus. Segundo, porque o perdão é divino. Diga glória a Deus. Terceiro, porque o perdão cura. Amém, irmãos? Então, eu passei o dia pensando, disse: meu Deus, tem alguém? Porque muitas vezes, pastor Antônio, a gente recebe uma pregação como essa e a gente pensa assim: é para o irmão. E às vezes não é para o irmão, às vezes é para você mesmo. Possivelmente Deus estava falando comigo, mas eu gostaria muito de compartilhar com vocês. Por quê? Porque eu sou responsável pela vida espiritual de vocês. E a coisa mais difícil do mundo é nós passarmos por esta terra sem sermos feridos, sem sermos machucados, sem sermos traídos, sem sermos caluniados, sem sermos perseguidos. É impossível passar nessa terra sem viver essas experiências. Só que algumas pessoas têm uma capacidade de viver essas coisas e expelir, lançar fora com mais facilidade. Já tem outras pessoas que terminam guardando, né? E guardar isso durante muito tempo pode causar danos irreparáveis na sua vida e na vida das pessoas que estão em sua volta. Então, se você precisa confessar alguma coisa, confesse. Se precisa confessar um pecado, confesse. Vai ser bom para você, vai ser bom para a sua alma, vai ser bom para o seu relacionamento com Deus. Quantas vezes, pastora Margarida, houve épocas da minha vida que eu estava orando e o inimigo vinha e me trazia, meu irmão, recordação de coisas que eu fiz e não tive coragem de ir lá resolver a pendência. E aí eu me sentia sujo, me sentia indigno. Aí só depois que eu tomava a coragem de ir lá conversar com a pessoa para resolver é que eu sentia paz na minha alma. Entende? Agora tem aquela situação, né? A Bíblia diz que se tua consciência não te condena, então não há pecado. Eu acho esse texto um tanto quanto perigoso, se ele for mal interpretado. Por quê? Porque tem um bocado de gente que pode dizer assim: eu estou em paz, não preciso pedir perdão a ninguém não, estou em paz, minha mente está em paz, minha alma está em paz. Será? Eu estava vendo o julgamento do moço que matou o menino lá da televisão, lá o namorado da filha dele, acho que é Cupertino. Eu estava vendo o julgamento dele. Ele falou abertamente lá com o juiz: eu não preciso pedir perdão a ninguém, eu não vou pedir perdão a ninguém. Ele sabe que ele matou, está provado que ele matou, mas ele disse que não precisa pedir perdão a ninguém. Ele não sente nenhum tipo de culpa. Não.
Aí eu pergunto, se um homem que matou alguém, que está provado que ele matou, ele está dizendo que ele não sente culpa, que ele não sente remorso, alguém que mente vai dizer que tem culpa? Vai dizer que tem paz, mesmo como mentiroso. Eu que não sinto paz quando eu estou mentindo. Como assim, bispo, quando você está mentindo? Todo mundo mente, você nunca mentiu, não foi? Não venha para cá me dizer que você passou pela terra e nunca mentiu. É bem verdade que algumas pessoas mentem como se mentira fosse vitamina, né? Como se vitamina fosse alimento saudável. Mas tem pessoas que mentem por algum deslize, né? Tentando resolver alguma pendência. Justifica? Não. Tem pessoas também que mentem e dizem que foi uma mentirinha branca. Justifica? Não. Não tem mentirinha branca, não tem mentirinha para justificar, não tem mentira vendida aquilo, chamada de vitamina, não. Mentira é mentira. Pecado é pecado. Desobediência é desobediência. Então, se você mentiu em algum momento, confesse. Já mentiu mesmo? Se pecou e o pecado está oculto, confesse o pecado. Até porque a Bíblia diz que aquele que confessa, aquele que confessa e deixa, a Bíblia diz que alcança a misericórdia de Deus. Olha aqui que maravilha. Aquele que confessa o pecado e deixa o pecado, abandona, alcança a misericórdia de Deus. Quem quer ser alcançado pela misericórdia de Deus? A receita é simples. Se tiver pecado oculto, confesse. Então, seja obediente, confesse os pecados, perdoe, aprenda a perdoar, não guarde mágoa, não guarde rancor, porque tudo isso pode se transformar em doenças e pode se transformar em problemas gravíssimos para a sua vida. Amém? Jesus quer te curar. Agora você precisa ajudar Ele te curar. E como é que você vai ajudar Ele te curar? Se você tem consciência que você está desobedecendo a Deus, peça perdão a Ele e passe a obedecer. Você vai estar ajudando Jesus te curar. Como é que você vai ajudar Jesus te curar? Se você tem consciência que precisa pedir perdão a alguém, peça perdão e você vai estar ajudando Jesus te curar. Como é que eu posso ajudar Jesus a me curar? Se você tem consciência que tem pecado oculto, confesse o pecado, abandone o pecado e ajude Jesus a te curar. Amém? Como é que eu posso ajudar Jesus a me curar? Se você tem rancor guardado, mágoa guardada, peça ao Espírito Santo para limpar a sua alma, limpar seu coração e permita Jesus te curar. Amém? Eu posso ouvir um glória a Deus? Irmãos, eu não estou falando nada para vocês ficarem tristes, não. Eu estou dando o caminho, a receita para você receber cura da parte de Deus. Diga glória a Deus. Bispo, e quando eu não tenho nada disso aí que o senhor falou, mas eu preciso de um milagre, você vai exercitar sua fé e pedir para Jesus te visitar. Diga glória a Deus. Muito bem. Marcos capítulo 7, versículo 31. Novo Testamento. O texto diz: e ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis, e trouxeram-lhe um surdo, que falava dificilmente, e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. E tirando-o à parte, de entre a multidão, pôs os dedos nos ouvidos, e cuspindo, tocou-lhe na língua.
e levantou os olhos ao céu, suspirou forte e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se lhe abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas quanto mais lhe proibia, tanto mais o divulgaram. E admirando-se sobremaneira, diziam: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Diga glória a Deus, aleluias. Irmãos, nesta noite, neste conjunto de textos, Deus tem chaves poderosas para liberar sobre a minha vida e sobre a sua vida, com relação aos milagres de Jesus. Vamos entender o que Deus tem aqui para as nossas vidas nesta noite, passo a passo. Observe que o verso 31, o texto diz: a seguir, Jesus saiu dos territórios de Tiro e de Sidom e atravessou até o mar da Galileia, a região de Decápolis. Diga glória a Deus. Lembre que na semana passada, nós ministramos a respeito do milagre número 21, que foi a respeito da mulher cananeia, da mulher grega, que era da região de Tiro e de Sidom, que precisava de um milagre para a filha dela. Quando aquele milagre aconteceu e terminou, a filha da mulher foi curada, a filha da mulher cirofenícia, a filha da mulher grega, a filha da mulher cananeia, cada tradução dá um nome, mas é o mesmo milagre. Logo depois daquele milagre aconteceu isso daqui, né? A seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e de Sidom e atravessou até o mar da Galileia e foi para a região de Decápolis. Decápolis, todo mundo sabe que quer dizer um conjunto de 10 cidades, não é verdade? Já ensinamos a respeito disso, quando nós pregamos a respeito do milagre do Gadareno, a libertação do Gadareno, que foi a primeira vez que Jesus esteve ali em Gadara, em Decápolis. Diga glória a Deus. É importante dizer que os historiadores dizem que Decápolis era um tipo de Roma distante de Roma. E por que é importante trazer esse elemento nesta noite, essa informação? Porque uma coisa é você falar de Cristo curando o seu povo, os judeus. Outra coisa é você falar de Cristo curando os romanos, curando os gentios. São coisas diferentes e ao mesmo tempo importante. E por que é importante? Porque a gente aprende nessa noite que Jesus não fazia acepção de pessoas. Repita comigo, diga: Jesus não fazia acepção de pessoas. Diga: quem precisava de cura, diga assim, ele curava. E por que eu preciso trazer essa informação nessa noite? Porque nós fazemos acepção de pessoas. Sim ou não? Sim. Nós fazemos acepção de pessoas. Só que não tem como dizer que eu sou discípulo de Cristo se o meu mestre não fazia acepção de pessoas e eu faço. Existem igrejas, por exemplo, que se tiver pessoas montadas na grana, com muito dinheiro, essas pessoas têm um tratamento melhor do que aqueles que não têm. O nome disso é o quê? Acepção de pessoas. Existem igrejas que se tiverem pessoas mais eloquentes, pessoas graduadas, pessoas especializadas, essas pessoas têm um tratamento diferente daquele que é analfabeto ou semi-analfabeto. Isso é o quê? Existem igrejas que, se as pessoas morarem na Barra, no corredor da Vitória, não vai ser tratado de maneira diferente de quem mora em Águas Claras, de quem mora na Valéria, de quem mora na Palestina, do que mora em Caiazeira.
O nome disso é o quê? Acepção de pessoas. Mas o Cristo que nós estamos pregando nesta noite, ele não faz acepção de pessoas. Ele ama a todos. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: Jesus te ama. Aí o verso 32 diz assim, ó: ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos. É importante dizer, isso aqui precisa chamar minha atenção e a sua, esse verso 32, porque diz assim: ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar. Essas pessoas já conheciam Jesus. E por que essas pessoas já conheciam Jesus? Porque Jesus já tinha passado por Decápolis para curar o gadareno. Então, como Jesus já tinha passado por Decápolis, aquelas pessoas já sabiam quem era Jesus, já conheciam o poder de Jesus. Bispo, e por que isso é importante nesta noite? Porque você que está me ouvindo também precisa conhecer quem é Jesus, conhecer o poder de Jesus, para que você possa apresentar Jesus na sua casa, apresentar Jesus para a sua família, apresentar Jesus no seu local de trabalho, apresentar Jesus à sua vizinhança, apresentar Jesus na sua escola, apresentar Jesus aonde você estiver, aonde você pisar. Aonde você chegar, Jesus tem que chegar junto com você. Porque aonde você chegar, sempre vai ter alguém precisando de um milagre da parte de Jesus. Aplauda o seu Jesus. Glória a Deus. Percebam isso aqui. O homem era deficiente auditivo e tinha um defeito na fala. E por que que esse homem tinha um defeito na fala? Por que que ele falava meio atrapalhado? Quando você vai estudar a respeito disso, você descobre que o homem não era totalmente mudo, mas ele tinha um defeito na fala porque ele era surdo. E já que ele era surdo, ele não conseguia compreender tudo. E como ele não conseguia compreender tudo, ele falava de forma defeituosa e com dificuldade. Bispo, e por que que é importante, nesta noite, nós aprendermos a respeito disso? Porque você percebe que o problema auditivo gerava um problema na comunicação. Um problema causando outro problema. Aí nós vamos lá em Salmo, capítulo 42, versículo 7, o salmista diz que um abismo atrai outro abismo mais profundo. Olhe para alguém e diga assim: fuja de problema. Fuja de problema. Teve gente que disse o quê? Eu fujo. Como foi? O problema vem atrás, né? Está repreendido. E vem mesmo, mas repreenda ele em nome de Jesus. Olhe para alguém, levante a mão assim, olhe para ele com olhar de profeta e diga assim: todo problema que está correndo atrás de você, diga assim: cai por terra hoje. Diga assim: está repreendido. Diga assim: em nome de Jesus. Tem problema que corre atrás mesmo. Tem problema que corre atrás mesmo. De vez em quando no Instagram aparece umas mulheres peladas, aí vai lá no meu direct e bota assim: oi. Eu digo: olha o problema correndo atrás de mim. Está repreendido. Aí o que é que eu faço? Vou lá naquele botão que tem lá, bloquear. E está lá bloqueada. Problema resolvido, eliminada. Amém?
vez em quando aparece lá também no Facebook, sugestão de amizade para você. Quando você vai ver, é uma tribulada enviada do inferno. Aí o que é que você faz? Bloqueia ou remove. Amém? Em nome de Jesus. Quem aprendeu, diga glória a Deus. Porque o problema vem, irmãos. Mas ele vai sair em nome de Jesus. Vai cair por terra. Verso 33. Depois de levá-lo à parte, isso aqui é muito interessante. Pastor Samuel, eu nunca tinha prestado atenção a isso até a data de hoje. Verso 33. Depois de levá-lo, depois de pegar o homem e levar o homem à parte, longe da multidão, Jesus colocou os 2 dedos nos ouvidos do homem e em seguida cuspiu e tocou na língua do homem. Eu sempre pensei, pastor Antônio, que esse milagre foi feito assim ao vivo na cara de todo mundo. Mas o texto aqui me revela de forma clara que não. Jesus pegou o homem e levou o homem à parte para longe da multidão. E por que Jesus fez isso? Por causa da incredulidade das pessoas. Irmãos, tem coisas que Jesus fazia que, se fosse hoje, nós iríamos ficar atribulados. Imagina Jesus chegar aqui agora de noite, chamar os enfermos e até gente que quer dizer assim, eu vou morrer doente, mas não vou lá. Irmãos, tem coisas bobas na igreja que nós achamos estranho. Tem coisas menores na igreja que nós achamos um absurdo. Aí chega os amigos de Paulo. Por exemplo, uma vez eu vi um moço criticando, acabando com a vida de Benihim, porque Benihim estava pregando em um congresso lá nos Estados Unidos, e aí ele tirou o terno, ele passou o terno assim, e as pessoas começaram a cair endemoniadas. Aí eu vi um moço botar esse vídeo lá no YouTube, e sentou o pau em Benihim. Absurdo, maluquice, não sei o quê. E a gente fala o que de Paulo, irmãos? Que a Bíblia diz que o povo ia lá, não deixava Paulo lavar as roupas, nem jogar fora, pegava os aventais, os lenços que Paulo usava e levava para o povoado. Está escrito, levava para os povoados. Paulo nem ia junto, era só a roupa pura. Aí a Bíblia diz que encostava no endemoniado, o endemoniado era liberto. Encostava no enfermo, o enfermo era curado. E o que falar de Pedro? Que a Bíblia diz que quando tomavam conhecimento que Pedro era no povoado, o povoado corria para juntar uma fileira de doente, para na hora que Pedro fosse passando, ver se a sombra de Pedro curava. Então tem umas coisas que acontecia lá na igreja primitiva, que nos nossos dias, a nossa incredulidade, a nossa falta de fé, a gente iria achar muito estranho. Eu estou falando sério. Se Deus usar alguém hoje, se Deus der um ministério para alguém, derramar uma graça, um poder na vida de alguém, para a roupa dessa pessoa encostar em alguém e a pessoa ser curada, a gente critica, a gente fala mal. Mas a gente fala, nós falamos que Deus não mudou, que Ele é o mesmo. Porém, nós não aceitamos algumas coisas. Sabe o que é que deixa você, se você que estiver me ouvindo for incrédulo, ou se você já tivesse apostatado da fé, sabe o que é que deixa você igualzinho a esse povo aqui de Decápolis?
Jesus percebeu que eles também eram a mesma coisa. E como Jesus percebeu que eles não tinham estrutura espiritual para vivenciar aquilo, Jesus pegou o moço e tirou de perto deles. Vem para cá, meu filho, eu vou fazer um negócio que esse povo não vai entender não. E levou para longe. E convenhamos que foi uma ação muito estranha mesmo. Mas nós não estamos pregando a respeito de alguém comum. Nós estamos pregando a respeito de alguém que João disse que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nós estamos pregando a respeito de alguém que foi criado nos céus e é chamado de o primogênito da criação. Nós estamos pregando a respeito de alguém que ele andou sobre as águas. Nós estamos pregando a respeito de alguém que um dia um homem estava morto, já tinha 4 dias, estava fedendo, o morotó estava comendo, a carne estava putrificada. E ele disse: Lázaro, venha para fora. E a morte teve que obedecer, soltar a vida de Lázaro, e Lázaro ressuscitou. Nós estamos pregando a respeito de um Deus que ele é sobrenatural e que ele opera no campo do sobrenatural. Mas os problemas da vida, a incredulidade, a falta de fé, as adversidades, a teologia, muitas vezes vai nos tornar pessoas incrédulas. E por causa da nossa incredulidade, muitas vezes deixamos de viver milagres. Kelly, às vezes nós criticamos alguém porque está cheio da graça e está jogado no chão. Ai, Jesus está no monte. De longe ele percebe que os discípulos estão remando com dificuldade, pode morrer a qualquer momento. Ele sai andando pela areia da praia, encontra o mar e vai andando por cima do mar, vai andando por cima do mar, vai andando por cima do mar e vai ajudar os discípulos. O que é mais complicado, andar sobre o mar ou ficar deitado no chão sentindo a graça de Deus? O que é que te causa mais choque? Outra coisa, embora Jesus pudesse curar apenas por sua palavra, ele usou esse método diferente para o homem compreender, deixar bem claro o que ele iria fazer sobre a saúde do homem. O homem era mudo, quer dizer, o homem era surdo e falava com dificuldade. Se Jesus falasse que iria curar, ele não iria ouvir. Passo o dia no Instagram olhando os stories dos outros para poder falar mal da vida dos outros, lendo um bocado de bobagem que não soma. Esse tempo que você perde nas redes sociais vendo besteira, se você se matricular numa escola, você vai ganhar mais. Vejam que esse termo, quando você vai estudar sobre esse termo, o termo nos ensina algo que naquele momento Jesus estava travando uma forte batalha no mundo espiritual. Perceba que apenas Marcos, o evangelista Marcos, fez questão de deixar essa informação anotada. Pastora Margarida não era uma pessoa comum naquele momento. Quem pegou o homem para realizar o milagre foi Jesus. Mas Jesus, quando pegou aquele homem, enquanto estava afastando ele ali da multidão, Jesus percebeu que havia algo muito grave. Jesus percebeu que o problema de saúde dele fugia de algo natural.
A situação missionária Roseli era tão grave que o mestre, antes de liberar a palavra, a Bíblia diz que ele suspirou. Um profundo suspiro. Logo depois ele disse o quê? Efatar. Efatar é uma palavra em aramaico que significa estar aberto, ou estar solto, ou estar liberado. Olhe para alguém com olhar de profeta. Não olhe com olhar como não, olhe com olhar de profeta. Levante a mão assim e diga assim: efatar. Se ele não entendeu, diga assim: efatar. Diga em nome de Jesus. Se ele não entendeu, ainda com a mão levantada, diga assim: efatar significa que o seu milagre está liberado. Pode aplaudir Jesus. Vejam, por favor, isso aqui. O surdo não ouviu Jesus falar efatá. Por quê? Porque ele era? O surdo não ouviu Jesus falar efatá porque ele era surdo. Sim ou não? Sim, ele era surdo. O texto diz que ele era surdo. Mas então como ele foi curado? Simples. Nós somos criação e ele é o quê? Nós somos criação e ele é o Criador. Ou seja, a criação, o conjunto, a criação, o corpo, a criação ouviu a voz do Criador. Deus não precisa do seu ouvido para falar ao seu coração, porque o Espírito dele já habita dentro de você. Então, se o seu ouvido estiver tapado ou não, ele brada dentro de você e te dá a direção que ele quer. Oh, glória! A criação ouviu a voz do Criador. A criação recebeu a ordem do Criador. Glória a Jesus. A criação ouviu a voz do Criador, obedeceu a ordem do Criador, e assim a surdez foi curada naquele dia. Quando eu escuto isso aqui, quando eu vejo isso aqui, quando eu leio isso aqui, eu entendo que tanto a língua como os ouvidos daquele homem voltaram a funcionar normalmente naquele dia. Ah, irmãos, e se Jesus quiser nessa noite, ele pode falar da mesma maneira como ele falou para a língua daquele homem, da mesma maneira como ele falou para o ouvido daquele homem, da mesma forma como ele falou para o organismo daquele homem, efatá, ele pode falar nessa noite para você. Cabeça, efatá. Cérebro, efatá. Coração, efatá. Coluna, efatá. Sangue, efatá. Nervos, efatá. Ossos, efatá. Medula, efatá. Dedos, efatá. Punhos, efatá. Pulmão, efatá.
Intestino, efatá. Oh, Jesus, estômago, efatá. Útero, efatá. Fígado, efatá. Rins, efatá. Esôfago, efatá. Músculos, efatá. Pele, efatá. Olho, efatá. Oh, Jesus. Ouvidos, efatá. Língua, efatá. Glândulas, efatá. Oh, Jesus. Seios, efatá. Oh, Espírito de Deus. Ovários, efatá. Oh, Jesus. Alma, efatá. Diga glória a Deus. Importante a gente analisar isso aqui. Jesus não curou o homem apenas pela palavra efatá, apesar de ser um costume dele usar a sua palavra. Vejam que desta vez ele usou também a sua saliva para despertar no homem fé e encorajar a esperar o momento da sua cura, o momento do seu milagre. Até a saliva dele curava. Até a saliva dele curava. Eu já vi pessoas dizendo, pastor, que em uma cruzada na África, o pregador fez assim com suor e várias pessoas foram curadas. Aí a gente escuta as pessoas assim, é um charlatão, é um mentiroso. Então, se fosse hoje, Jesus também era charlatão, era também um mentiroso. Porque foi ele que disse, vocês farão milagres maiores. Pois sendo surdo, o homem não teria como ouvir uma oração vocal em seu favor. Por isso, quando Jesus olhou para os céus, tem um momento que Jesus pega ele, mexe no ouvido dele, para chamar a atenção dele. Ali quando Jesus mexe no ouvido dele, Jesus está dizendo assim, eu vou curar seu ouvido, viu? Ele não estava ouvindo, mas aquela ação de Jesus de bulir no ouvido dele, ele entendeu o recado. Aí o texto diz que Jesus suspira. Na sequência o texto diz que Jesus começa a olhar para os céus. E todas as vezes que Jesus estava olhando para o céu, todo mundo sabia, ele está orando, ele está conversando com o Pai, porque está escrito que é do alto que vem o meu e o seu socorro. Diga glória a Deus. Então, quando Jesus olhou para os céus, indicou para o homem que ele estava orando por ele. O homem não precisava ouvir a oração, ele só precisava crer no milagre, ele só precisava que Jesus podia fazer, e porque ele creu, Jesus fez. Diga glória a Deus. O efatá teve sua força, e a saliva veio a complementação do milagre. Diga glória a Deus. Essa é a noite de você romper em fé. Essa é a noite de você sair do natural e mergulhar no sobrenatural de Deus. Vamos cantar a canção Rompendo em Fé, para encerrar o culto.
Estou terminando. 2 versículos e a gente termina. Verso 36. Jesus ordenou-lhes que não contasse a ninguém. Contudo, quanto mais ele os proibia, cadê Israel? Quanto mais ele os proibia, mais eles falavam. Por que não podia falar, irmãos? Para não atrair tão cedo a perseguição dos líderes religiosos e dos políticos da época sobre ele. Porque até milagre atrai inimigos. Nos nossos dias não é diferente. Se Deus começar a usar a sua vida, vai ter gente que vai se levantar contra você. Pastora, tem gente que vai se levantar contra a sua vida se Deus começar a usar a sua vida. Nayara, vai ter gente que vai se levantar contra a sua vida só por você se posicionar. Samuel, vai ter gente que vai se levantar contra a sua vida só porque você tomou uma decisão. Se gastar e se permitir gastar em prol do evangelho. Vão te perseguir, vão querer ver sua queda, vão querer ver você derrotado. E o que você fez? Nada, só pregou o evangelho. E o que você fez? Nada, só falou do amor de Deus. E o que você fez? Nada, abandonou sua mocidade para viver para Cristo. Mas isso atrai os políticos, os perseguidores. E o que você tem que fazer? O que Paulo fez: eu me gastarei e eu me permitirei gastar em prol das vossas almas, ainda que amando vocês muito mais, eu seja muito menos amado, ainda assim eu me gastarei, porque eu sei em quem eu tenho crido. Oh glória! Verso 37, a gente encerra, é o último versículo. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia: ele faz tudo muito bem. Tudo que ele faz muito bem. Repita comigo: se é para fazer a obra de Deus, temos que fazer muito bem. Diga assim: temos que fazer com qualidade. Diga assim: se é para cuidar do povo de Deus, temos que cuidar muito bem. Olha o que o povo dizia: ele faz tudo muito bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Glória a Deus. Irmãos, entenda esse princípio aqui, ó. Entenda esse princípio. Tanto o Pai quanto o Filho, assim como o Espírito Santo, fazem tudo muito bem. Eles fazem tudo maravilhosamente perfeito. É por isso que você está aqui nessa noite, porque foi Ele que te fez, foi Ele que te criou, e o que Ele faz é bom, o que Ele faz é muito bom. Diga glória a Deus. Aleluias, aplauda o Senhor Jesus. É fatá. Fica de pé em nome de Jesus.